Olá, tudo bem? Bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar de contabilidade industrial. A matéria ela está dividida em 10 temas e cada tema vai cobrir aproximadamente dois, três tópicos, né? A começar nesse tema inicial, nós vamos tratar como tópicos principais a vantagem e a importância da contabilidade industrial, né? As funções, na verdade, dessa contabilidade industrial, desse segmento da contabilidade, e qual é a função, qual é a importância, o que, que faz, na verdade, esse contador industrial. Primeiramente, então, nós vamos resgatar muito do que a gente viu até agora no que diz respeito a custos. E para trazer para o debate, resgatar e matarmos saudade de custo, eu coloco aqui na tela uma garrafa de um produto interessante, né? Produto esse consumido aí, talvez como um dos mais consumidos no mundo, cada vez menos agora, né, em função da boa saúde, mas vamos trabalhar em cima desse produto. O que você enxerga de composição de custos em cima desse produto? No produto, então, eu estou falando da garrafa, estou falando do líquido, estou falando da embalagem, e aí a gente pode classificar, sim, em matéria-prima, em mão de obra direta, em transporte, em custo de energia, de armazenagem, de propaganda, de comercialização. Tudo isso a gente visualiza e elenca se eu te perguntar o que, que você tem o que, que esse produto tem de custos, melhor dizendo. Legal? Só que quando a gente fala de produto, eu vou dar um zoom. Vou dar um zoom aqui e vou te perguntar sobre a água. A água utilizada nesse produto. Como é que você classificaria essa água? Essa água é um insumo? É um custo indireto? Ele é fixo? Ele é variável? Como é que você abordaria a, o tema água na composição desse produto? Pensou direito? Pois é, a resposta ela não é certeira no que diz respeito a custo fixo ou variável, direto ou indireto. Quer ver só? A água utilizada dentro do líquido, né, misturado ali com a fórmula, com o açúcar, para compor o líquido, ele tem uma classificação de custos, que é diferente da água usada, por exemplo, na composição da embalagem. A embalagem ali, ela leva um rótulo, e esse rótulo ele foi geralmente, na maioria das vezes, esse rótulo ele é estruturado com tinta, com água, para servir de base na composição do rótulo. Essa água, então, do rótulo, utilizada na tinta do rótulo, ela tem uma classificação diferente da outra. Quer ver outra classificação? A água utilizada no processo fabril, quando do fim da produção. Certamente, no processo de produção, no final do dia, da jornada da área de trabalho, passa lá uma pessoa usando a água para limpar aquele determinado ambiente de produção, né? Tirando as impurezas para servir de qualidade aí o produto. A água que é usada na limpeza é diferente da classificação da água usada no rótulo, que por sua vez utilizada na composição do produto. Essa visão que a gente tem de um único elemento, que é a água, nos propicia classificar esse elemento de várias formas. E a contabilidade industrial, ela nos facilita, ela nos permite julgar os insumos do processo de produção de um determinado produto, de um determinado serviço, e aqui eu vou explorar muito o elemento produto, né? Pela própria natureza da disciplina, contabilidade industrial, então nos remete naturalmente a muito mais produto do que serviço, mas a gente pode também tratar num formato de serviço. O fato é que a visão que eu vou ter de um determinado elemento, ela me permite julgar melhor na minha tomada de decisão. Então, no fundo, eu vou ter vários fatores que vão ser analisados de vários ângulos
para me permitir uma melhor tomada de decisão. Em resumo, a máxima aí da contabilidade industrial. Mas ainda falando de contabilidade de custos, ainda falando de terminologia de custos, deixa eu me remeter aqui a uma lembrança. Eu botei aqui na tela para vocês, eu vou deixar aqui um certo tempo para a gente ler com calma. Eu tenho aqui o que são despesas, o que são custos, o que é desembolso, o que é gasto e o que é investimento. E eu estou pedindo para a gente fazer uma associação dessas palavras com a descrição abaixo. Então vamos ler cada uma delas. Gastos relativos a bens e serviços na produção, no processo de produção. Eu desembolso, eu tiro o dinheiro do bolso para realizar um gasto, mas esse gasto ele é aplicado especificamente no processo de produção. Esse tipo de gastos a gente classifica ele como custos, né? Não poderia ser diferente disso. Agora, quando eu tenho no segunda linha gastos não utilizados nas atividades fim do negócio, dados utilizados em atividades secundárias, gastos intermediários, gastos que fazem-se necessários para eu produzir somente a receita e não vinculados ao processo de produção. Esse tipo de gasto eu classifico ele como custos, não, como despesas. Então, os custos são diferentes das despesas. Os custos associados à atividade fim e as despesas associadas àquelas atividades que não são diretamente ligadas ao processo de produção. Legal? Então, aqui na ordem eu já tenho número 2 no primeiro, número 1 no segundo. Terceira linha, gastos que têm como contrapartida um ativo, ou seja, um benefício econômico em exercícios subsequentes. Isso está até lá no CPC 00. Quando eu faço um gasto, quando eu tenho um investimento, e aí já está a resposta, né? Quando eu realizo um gasto no ativo, imobilizando esse ativo no ambiente industrial, certamente essa imobilização é para produzir riqueza para mim em exercícios futuros. Então, esse gasto, eu classifico ele na terminologia de custos como investimento, seria aí o número 5. O quarto, sacrifício financeiro que a entidade arca, que são necessários para a obtenção de um bem ou um serviço. Ora, o sacrifício aqui, ele não está classificando se é diretamente ligado à atividade fim ou não. Ele está classificando de uma forma genérica. Então, eu considero ele, dentro das minhas opções aqui na tela, como gasto, né? A resposta aí é número 4. E por último, pagamento resultante. Quando eu falo de pagamento, eu falo de desembolso de caixa. Quando eu falo de desembolso de caixa, eu estou efetivamente liquidando a minha fatura junto ao meu fornecedor ou junto ali a quem quer que seja que me forneceu algo como insumo de produção. Então, o pagamento resultante, já começou a palavra pagamento aqui, eu posso classificá-la como desembolso. Número 3 aqui, respeitando a ordem. Isso é importante, essa terminologia está fresca na nossa cabeça, resgatando um pouco a nossa contabilidade de custo. Eu faço questão nesse momento da gente voltar um pouco, como forma de nos prepararmos aí para os próximos passos da nossa disciplina. Legal? Vou trazer aqui uma segunda opção aqui da Dona Maria. A Dona Maria aqui, ela tinha o seu ciclo lá de crochê, só que ela, como boa empreendedora, ela resolveu otimizar o seu processo para aumentar as vendas e ela percebeu que muita gente tinha a necessidade do produto dela, então ela incrementou o negócio dela, pegando investimento, investindo no processo de produção e, consequentemente, com o intuito de gerar riqueza. Então vamos ler aqui o exercício que eu trouxe para vocês, muito simples, só para a gente resgatar a terminologia passada. Dona Maria largou o seu crochê e agora foca numa produção automatizada. Para isso, ela fez uma compra de uma máquina de crochê lá. Antes era só aquela agulha, agora ela comprou um maquinário. Gastou 700 mil, que vai ser pago ao banco. Gastou na produção 40 mil em tecido, né? O crochê, aquela linha em si, né? 40 mil do tecido e 5 mil na linha do crochê.
Vocês me desculpem que eu não entendo muito bem de crochê, mas o fato é que ela está investindo no tecido 40 mil e na linha 5 mil. Alugou um galpão para sua produção e o aluguel desse galpão R$ 3.000 por mês. Precisou a máquina lá, quando o fornecedor forneceu para ela, disse que periodicamente tinha que pingar um óleo lá para lubrificar melhor a máquina. Ela comprou esse óleo e o custo desse óleo foram R$ 200. Pagou energia elétrica, né, do galpão, lá da área de produção. Pagou energia elétrica, porque a máquina de crochê, uma máquina automatizada, elétrica, ela gastou lá R$ 1.500 com aluguel mensal de energia elétrica. E gastou R$ 10, comprou um saquinho de bala que toda vez que alguém aparecesse para comprar lá a produção dela, ela dava uma balinha, então teve lá um investimento de R$ 10 para esse processo de produção. Eu pergunto para você, o que é investimento total, o que é gasto total, o que é custo, o que é despesa? É só a gente separar, diante da terminologia, mais uma vez, o que é associado ao processo de produção, o que não é associado ao processo de produção. Então, se a gente for somar tudo que está na tela, todos os gastos que estão na tela, a gente vai ter lá R$ 749.710. Esse é o gasto total da Dona Maria no que diz respeito ao seu negócio. Se ela tem esse dinheiro, ótimo. Se ela não tivesse esse dinheiro, ela teria que pegar esse dinheiro emprestado para investir no seu processo de produção. Se a gente pergunta qual é o total do investimento que ela fez, que é diferente de gasto, é o imobilizado. Então, o rótulo do imobilizado tem, no caso aqui, são R$ 700. São só R$ 700 e não 749 que ela investiu na imobilização e esse investimento vai trazer riqueza para ela. Isso vai servir para a gente calcular o ponto de equilíbrio da relação desse investimento versus o retorno gerado por ele. Então, por isso que a gente separa o gasto do investimento. O que é custo, o que é despesa? Despesa aqui, pelo que eu estou olhando, fora do processo de produção, são só os R$ 10, das balinhas, né? A pessoa que vai comprar o crochê, ela não vai lá para chupar balinha, então ela vai lá para comprar o produto. Então é um gasto não ligado à atividade fim. O gasto que não é ligado à atividade fim, a gente vai classificar ele como despesa e não como custo. Legal? Se a gente for somar, então, todos os custos, eu tenho uma colinha aqui para mim, 49.700, que é o somatório de todos os outros números, e R$ 10 de despesa. Legal? Muito bem. Tá, então quais são as vantagens da contabilidade industrial? Como é que a gente pode, então, sintetizar essas vantagens diante aí da base que é a contabilidade de custos? Ela vai servir, então, para o tomador de decisão facilitar o processo, o planejamento da produção. Então, se eu identifico quais são os custos, quais são os gastos, quais são os departamentos, quais são os critérios de acumulação, quais são os critérios de distribuição desses custos, isso vai me permitir uma melhor tomada de decisão. E essa tomada de decisão ela vai se dar através do próprio planejamento do processo de produção. Reduzir justamente aqueles custos que não são ofensores ao meu negócio. Se aquele custo não é ofensor, será que eu posso eliminá-lo ou não? E se ele é ofensor, será que eu devo ver uma forma diferente de manter aquele tipo de custo, mas com um valor menor ou não? Isso, através da contabilidade industrial, a gente vai ter essas respostas. E, naturalmente, uma melhor confiança. Se eu tenho efetivamente a informação do meu planejamento de produção e depois eu comparo esse planejamento de produção com o que efetivamente a minha projeção com o real, eu tenho a capacidade de melhor julgar as informações produzidas e uma maior confiança nas informações consequentemente. E como é que isso se dá? Né? Essa classificação, essa interpretação para a tomada de decisão. Na visão da informação no curto, no médio e no longo prazo do processo de produção de cada departamento, respeitando aquele workflow, aquele fluxo do processo de produção, quer daquele produto, como eu disse, quer daquele serviço. E
quem estabelece isso? Quem é que julga? Quem é que executa? Quem é que pratica? Quem é que mede? Quem é que identifica? Quem é que interpreta as informações produzidas para melhor projetar o plano de produção e, consequentemente, sinalizar para a alta administração para melhor tomada de decisão? É o contador. É o contador industrial. Isso está estabelecido na International Federation of Accountants, que é uma associação internacional onde um grupo de contadores, estudiosos das boas práticas de cada ramo da contabilidade, julgou que a interpretação, a preparação, a análise, a medição das informações com viés básico da interpretação das informações de custos são tarefas do contador industrial. Então, depois vocês dêem uma olhada lá com calma, quem possa interessar, entra no site da federação para melhor interpretar o detalhamento dessa função. Tá? E como é que se dá esse trabalho? Através de leitura de sistemas. Aí você pode me perguntar, mas que sistemas são esses? Os sistemas de gestão, os sistemas de produção de relatório e os sistemas de análise desses relatórios. O sistema de gestão é, uma vez debitado e creditado, uma vez classificado a nota fiscal, o contrato, o recibo, seja lá o que for, no dia a dia do processo de produção, quando eu compro o insumo e aplico esse insumo no processo de transformação de um produto ou de um serviço, esse workflow, esse fluxo, exige um acompanhamento, exige indicadores, exige monitoria para verificar se está de acordo com o plano de produção definido lá pela área de administração. Esse acompanhamento todo ele tabulado e gerado informações. Esses relatórios que são gerados baseados aí a esse workflow de input, transformação e output de produção é base de análise por parte do contador industrial para transformar esses dados produtivos em informações econômico-financeiras através dos relatórios que a gente vai ver mais adiante. Para que produzir informação? Para essa informação ser analisada, né? A informação, basicamente, ela por si só, ela nos permite uma melhor análise. E como é que se dá, então, o trabalho desse profissional contador industrial dentro dessa relação com o processo de produção? Ora, ele vai como se fosse aqui com uma lupa, onde ele enxerga, não participa, não influencia, mas ele enxerga as informações produzidas, os dados produzidos, desde o processo de produção até a constituição do lucro. Olha que interessante, quando, diante até de uma contabilidade automatizada, essa informação de análise desse processo, desde a produção até o lucro, não é que é mais fácil, mas ela se torna mais amigável. Vamos interpretar o porquê disso. Quando eu faço um pedido de uma nota fiscal, de uma compra de uma mercadoria, eu, departamento de compra, eu negocio com o fornecedor e tiro o pedido. Esse pedido, geralmente, o número do pedido, ele é anexo, geralmente, à nota fiscal, quando essa é remetida para entrega. Então, eu faço aqui um pedido no sistema, o fornecedor lê o pedido, anexa o dado desse pedido numa nota fiscal, carrega o caminhão com o insumo e transporta. Quando esse caminhão chega na minha fábrica, vamos dizer assim, ele vem suportado pelo documento fiscal, que é a própria nota fiscal. Quando eu olho aquele documento e identifico a relação do pedido com a mercadoria, eu dou OK no meu sistema e aquele caminhão é descarregado. No momento que o caminhão é descarregado, automaticamente eu atualizo o meu estoque, eu atualizo o meu fluxo de caixa, eu atualizo
a minha base de impostos, eu gero ali as informações tributárias associadas pelo recebimento da mercadoria, por aquele fato gerador. Então, observa que eu estou alterando, com um simples pedido e recebimento de nota fiscal, o meu controle de estoque, o meu controle financeiro, o meu controle de pagamentos, né? Meu fluxo de caixa, meu cash flow, porque naquele dia X eu tenho que pagar o meu fornecedor, e aquele dia Y eu tenho que recolher os impostos associados à minha transação. Tudo isso, então, é objeto de análise desde o processo, como eu exemplifiquei, de produção até a lucratividade. Então, para isso, eu preciso ter uma visão mercantil, uma visão financeira, uma visão econômica e até mesmo uma visão social, para me permitir uma melhor classificação das informações. Você vai falar, poxa, mas visão social? Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia. Esse momento de pandemia que a gente está passando, né, no primeiro trimestre aí de 2020, nos exigiu uma visão das informações contábeis de uma forma diferenciada, até porque as empresas agora estão com as suas margens no chão. Então, quando eu olho um custo, um insumo de produção, às vezes com valor diferente daquilo que eu costumeiramente adquiria, eu tenho que respeitar a dificuldade daquele fabricante em me entregar aquele produto para me permitir produzir. A visão, então, da contabilidade industrial, ela me permite esse tipo de percepção. Legal? Se a gente for, então, fazer um grande resumo desse nosso primeiro bate-papo, considerando aí a importância, o papel da contabilidade industrial diante de um cenário organizacional, eu destacaria para vocês aqui a identificação, o orçamento, a acumulação, a análise, a avaliação e o controle. São palavras assim importantes que a gente deve carregá-las ao longo dos nossos próximos temas. A identificação é identificar aqueles eventos significativos para o negócio, né? É o contador industrial que tem que ter essa percepção a julgar dentro desse processo de input, transformação e output, aquilo que é relevante para o negócio. O orçamento é baseado nessa interpretação, nas informações obtidas através da contabilidade de custos, para fazer as suas projeções, projetar as informações e depois comparar essas informações com os registros produzidos para julgar, à luz de uma análise, qual o caminho a seguir. Qual é a melhor forma de otimizar com eficácia e eficiência os resultados. Dessa forma, nós fechamos aí o que a gente havia se comprometido a abordar nesse tema. Nos próximos, a gente vai mergulhar mais fundo no que diz respeito a departamento, a critérios de apropriação de custos, a como utilizar esses critérios da melhor forma possível, considerando a alavancagem dos negócios. Mas aqui a gente fecha o nosso tema mostrando para você a importância dessa ciência, né, que é a contabilidade, e aqui especificamente no que diz respeito à disciplina contabilidade industrial. O papel desse profissional contador e a importância desse profissional diante das organizações societárias, ok? Forte abraço para você, tudo de bom, um abraço e até mais. Tchau!